Meus amados, que a graça e a paz de Jesus esteja com todos. Voltei aqui com essa cara mais lavada do mundo depois de um dia corrido, com a cobertinha e com o aplicativo da Bíblia pra gente fazer o quê? A nossa leitura. Degringolou, minha amiga. Nós abandonamos a leitura de Gênesis, mas a leitura só é feita a partir do momento que pegamos a Bíblia e lemos. Então, sem mais delongas, vamos lá para o capítulo 16. Eu acho que é o 17, eu acho que até me esqueci onde a gente parou, porque assim, o livro de Gênesis eu tô deixando para ler aqui com vocês. E as outras leituras são outras leituras, mas o livro de Gênesis, especialmente, eu leio com vocês. Então, vamos ver onde nós paramos, né? Então, a gente está lendo o capítulo 16 do livro de Gênesis. A gente já leu 15 longos capítulos de Gênesis. Passamos lá pela criação do mundo, depois viemos para Adão e todos os seus descendentes, sendo eles 7. Noé e agora Abraão. Então, Abraão, no último capítulo que nós lemos, recebeu aquela grande promessa que é isso mesmo, Deus não estava enganado, ele renovou a sua aliança, a sua promessa a Abraão. Então, no capítulo 16, começamos uma nova trama, onde a mulher de Abraão começa a inventar moda. Vamos dar uma lida? Diz assim: Sarai, mulher de Abrão, não havia conseguido lhe dar filhos. Tinha, porém, uma serva egípcia chamada Agar. Sarai disse a Abraão: O Senhor me impediu de ter filhos. Vá, deite-se com minha serva, e talvez por meio dela eu consiga ter uma família. E olha só o que nós temos aqui. A esposa de Abraão, ela começa a colocar uma certa dúvida no coração de Abraão, pois veja, no verso anterior, no capítulo anterior, Deus tinha acabado de falar a Abraão. Deus fez aquela promessa grande a Abraão e renovou aquilo que ele havia dito há anos a Abraão. Mas quando ele chega em casa, Sarai está lá com a serva dela prontinha para ele, com o papo, né? Vem aqui, se deita com a minha serva e assim, eu terei filhos através dela. Algumas traduções dizem assim: terei filhos através dela. Aqui diz que para que eu consiga ter uma família, era um costume daquela época. Você vai ver que isso não é a primeira vez que acontece, porque quando a gente vai ler mais histórias na Bíblia, Jacó, por exemplo, as suas mulheres Lia e Raquel também fazem a mesma coisa que Sarai. E então é um costume da época, mas não era isso que Deus queria. Isso não era a vontade de Deus. Porque quando Deus fala a Abraão, ele não diz que será por meio de uma serva egípcia. Ele também não diz que é por meio de Sara, mas meio que se deduz isso, já que ela é esposa dele. Então, o fato dela dizer que ela é estéril, que ela é velha, o fato dela colocar essa ideia na cabeça de Abraão nos faz pensar um pouco como esposas. Não sei se você é casado ou casada, mas eu, como uma mulher casada, a gente vê qual é a influência da mulher sobre o seu esposo. Porque ela convence Abraão de que essa é a melhor decisão a ele tomar. Assim como Eva também teve esse convencimento, né? Abraão tem a sua própria Eva, porque ela fala assim: não, o Senhor me impediu de ter filhos, eu sou estéril. Então, o melhor a se fazer é tomar essa decisão. E então a gente vê lá no final do verso, que Abraão aceita a proposta de Sarai. Então, Sarai, mulher de Abraão, tomou Agar, a serva egípcia, e entregou a Abraão como mulher. E isso aconteceu 10 anos depois que Abraão havia se estabelecido na terra de Canaã. Essa serva, ninguém sabe de onde ela veio, a gente deduz, né, que ela tenha vindo lá daquela viagem totalmente torta que Abraão teve lá, que foi lá e mentiu e deu um desespero para aquele povo no Egito. Mas ninguém pode dizer que foi assim a história. Então a gente deduz que ela veio daquela viagem que Abraão tinha feito com Sarai para o Egito. E o verso 4 diz: Abraão teve relações com Agar e ela engravidou, e quando Agar soube que estava grávida, começou a tratar Sarai, sua senhora, com desprezo. Então Sarai disse a Abraão: você é o culpado da vergonha que eu estou passando. Entreguei minha serva a você, mas agora que engravidou, ela me trata com desprezo, e o Senhor mostrará quem está errado, você ou eu. E aí a gente começa um caso de família aqui, sabe? Começa uma nova briga, porque antes disso era a briga com Ló. E agora
Abrão tem um novo problema, e o problema está entre as suas mulheres, já que Agar agora virou sua concubina e engravidou, tem um filho. Quando ela viu que ela estava grávida do seu senhor, ela pensou: pronto, tô com a vida feita. Agora ninguém me manda mais. Essa mulher aí que me dizia ser minha senhora, ela não manda mais mim, porque eu estou grávida do primogênito. Agora é comigo. E aí, Sara vai reclamar pra quem? Pra Abraão, sendo que quem arrumou o problema? Ela arrumou esse problema, ela que deu a ideia de entregar Agar aos braços de Abraão. E aí agora, ele é o culpado, olha só. Você é o culpado da vergonha que eu estou passando, diz ela. Entreguei minha serva a você, mas agora que engravidou ela me trata com desprezo. E aí Abraão diz: Agar é a sua serva, faça com ela o que lhe parecer melhor. E o que ela faz com ela? Então Sarai a tratou tão mal que por fim Agar fugiu. Então, quando ela começou a tratar mal a serva, a Agar, ela, ó, ergueu, minha filha, ó, vazou da tenda de Abraão, foi embora, fugiu. E aqui nós vemos, a gente não sabe que é esse tratou mal, já que ela era uma escrava. Então, coisa boa que não era. E então, nessa fuga, ela tem um encontro com Deus. Nossa, essa parte é muito bonita. Eu gosto muito dessa parte, sabia? Porque diz assim, ó, verso 7. O anjo do Senhor encontrou Agar no deserto, perto de uma fonte de água, junto à estrada para Sur, e perguntou: Agar, serva de Sarai, de onde você vem e para onde você vai? E então ela diz: estou fugindo da minha senhora Sarai, respondeu ela. Então o anjo do Senhor disse: volte para sua senhora e sujeite-se à autoridade dela. E acrescentou: eu lhe darei tantos descendentes que será impossível contá-los. E depois disse o anjo do Senhor, também disse: você está grávida e dará à luz a um filho, dê a ele o nome de Ismael, pois o Senhor ouviu seu clamor angustiado. Seu filho será um homem solitário e indomável, como um jumento selvagem, levantará o punho contra todos e todos serão contra ele. Sim, ele viverá em franca oposição a todos os seus parentes. Essa é a primeira vez que a gente vê o nome o anjo do Senhor. E alguns estudiosos acreditam ser a primeira teofania, porque esse anjo do Senhor aqui está relacionado à imagem de Deus. Esse anjo do Senhor é considerado uma teofania, então é a primeira vez que Deus em pessoa desce. Aparece a um ser humano e se comunica com ele. E é uma mulher. E é uma escrava. E é uma pessoa totalmente desprezada na sociedade. E é aqui que a gente já começa a ver o olhar de Deus para os vulneráveis, para os que não têm amparo, os que não têm voz. Uma mulher. E ela está no deserto fugindo. Então Deus pergunta para ela. Ele chama ela pelo nome. Ele chama ela Agar, serva de Sarai. É como se ele dissesse assim para ela: o que você está fazendo aqui se o teu lugar não é aqui ainda? Então, de onde você veio e para onde você vai? E ela estava numa estrada para Sur, que é como se fosse descendo para o Egito. Então ela estava tentando voltar para casa. Estava tentando voltar de onde ela tinha vindo. E ela fala para esse anjo, fala assim: olha, eu estou fugindo da minha senhora Sarai. E ele ordena uma coisa muito difícil para ela, que é para ela voltar para sua senhora e se sujeitar à autoridade dela. Veja, essa menina estava sofrendo na mão dela. Mas ele, junto com isso, ela faz uma promessa: e eu lhe darei tantos descendentes que será impossível contá-las. Veja, Deus nunca aparece a Sara, nunca aparece a Sarai. E a promessa que ele faz a Agar é a mesma promessa que ele faz a Abraão. Eu lhe darei tantos descendentes que será impossível contá-los. Por certo que, claro, tecnicamente, né, Abraão é o pai de Ismael. Então, isso faz dele parte da promessa. Exceto que essa promessa não era para Ismael, mas sim para Isaac, mas por Agar, é achado graça aos olhos do Senhor. Então ele diz que ela está grávida, que dará um filho, e ele já diz a ela o nome que o filho terá, que é Ismael, pois o Senhor ouviu o seu clamor. Junto com essa nomeação vem uma profecia ou uma revelação do futuro que diz tudo o que acontece com Ismael à frente.
E tudo que ele diz acontece, porque depois quando você vai estudar a história dos povos, você sabe que é exatamente assim que aconteceu, como esse anjo do Senhor falou a ela. Verso 13. Então Agar passou a usar outro nome para se referir ao Senhor que havia falado com ela, e o chamou de Tu és o Deus que me vê, pois tinha dito, aqui eu vi aquele que me vê. Por isso aquela fonte fica entre Cádiz e Bered, recebeu o nome de Berlahoi. E assim Agar deu um filho a Abrão, e Abrão o chamou de Ismael. E quando Ismael nasceu, Abraão tinha 86 anos. Então, Deus fala com Abraão, ele já é velho, muito velho. Quer dizer que, meu Deus, é muito difícil para ele conceber um filho agora. Para ele não, né? Mas pela sua esposa, acho. Sua esposa também deveria ter mais ou menos a mesma faixa de idade. Agar dá o primogênito de Abraão, que é Ismael, e ele tem 86 anos quando ele recebe esse filho nos braços. Sabe o que é interessante dessa passagem, gente? Eu gosto dessa passagem porque sempre quando Deus aparece ao homem, ele diz: Eu sou Yahvé, eu sou Jeová, eu sou Elohim. Ele sempre diz: Eu sou isso. E quando ele encontra Agar chama ele de o Deus que me vê. E olha que coisa mais linda. Aqui eu vi aquele que me vê. Então ela olha para ele e diz: Aqui eu vou ser o Deus que me vê. Uma escrava, uma mulher que não. Gente, mulher não tinha voz naquela época. Mulher não tinha. Ela não era nem considerada uma pessoa, ela era uma escrava. Ela era uma propriedade, ela não era um ser, ela era uma propriedade de alguém. E Deus a viu mesmo assim. Coisa linda, né? Muito bom ler a Bíblia com você. Você tá lendo o livro de Gênesis? Não se esqueça, a playlist inteira tá aqui. Eu quero muito que você tenha sede da palavra, que você seja totalmente saciado por ela. Não se esqueça, vá no culto no próximo domingo. Fica com Deus aí. Beijo!